Ora, sejam muito bem-vindos a esta sessão. Nesta sessão vou abordar o sistema de coordenadas em Revit depois o subtítulo que é o modelo certo no sítio certo, que no fundo irei tentar abordar durante a próxima hora, durante os próximos tempos, a questão da coordenação, da importação e do trabalhar com levantamentos topográficos, aquelas questões que está muito em discussão nas redes sociais, que é o import do DWG, dá-me aquela mensagem, move no AutoCAD, não move no AutoCAD, põe aqui, põe acolá. Vamos tentar esclarecer e espero conseguir esclarecer ao máximo essas questões que eventualmente por aí ainda vagueiem nas vossas cabeças, porque o processo é extremamente simples, só nós temos que entender efetivamente a forma como o Revit trabalha, a forma como nós conseguimos coordenar esta informação, o que é que nós queremos importar e, obviamente, também exportar. Ora bem, nós em relação aqui a uma pequena agenda, vou falar um pouco sobre a minha apresentação, ou seja, muitos de vocês já me conhecem. Vou falar das coordenadas em Revit, nomeadamente nestes 3 pontos que o Revit tem como referência, ou seja, o Startup Location ou o Project Internal, o ponto interno, o Project Base, ou seja, o ponto de projeto, não é? A referência do projeto, e depois a georreferenciação, ou seja, os shared coordinates e qual é a diferença entre os três. E depois vamos fazer aqui uma sucessão de exercícios práticos para tentar perceber como é que esta coisa funciona, como é que se importa DWGs, com os levantamentos topográficos, como é que se trabalham com ficheiros de Revit, onde é que isto vai estar, como é que se exporta, como é que se partilham coordenadas entre arquivos, etc. E depois, como conclusão, vamos falar um pouco sobre boas práticas, o que é que se pode e não se pode fazer e as atenções que nós temos que ter, digamos, durante este processo colaborativo. Em relação a mim, chamo-me Décio Ferreira, sou arquiteto, neste momento sou BIM Manager da empresa portuguesa do Grupo Quadrante, uma das maiores empresas de projeto a nível nacional aqui de Portugal, com uma presença muito forte no Brasil, em Angola também, em Moçambique, no Chile, ou seja, uma empresa perfeitamente internacional, com uma forte presença e uma forte aposta neste momento em relação ao BIM e à colaboração e ao processo colaborativo. Tenho uma experiência profissional como arquiteto de mais de 17 anos, onde eu também acopulo a minha experiência como Revit, ou seja, a partir do momento em que eu formei a minha arquitetura, tive necessidade compreender a forma e otimizar o processo colaborativo que eu tinha nos meus projetos e no meu escritório. Trabalhava com AutoCAD, trabalhei e ainda trabalho no AutoCAD depois de 20 e tal anos desde que comecei a minha formação. Percebi que tinha que dar um passo gigante, comecei a trabalhar e comecei a dar esse passo para o AutoCAD Architectural, ou ADT, ou ACA, como se chama agora, ACA, e depois facilmente nos anos 2000, ainda o Revit não pertencia ao Autodesk, comecei os primeiros passos no Revit, não havia YouTube, não havia videoaulas, não havia ninguém onde eu perguntasse, não havia ninguém, ou praticamente ninguém, que respondesse às nossas questões, etc, etc. E depois, associado a isso, dentro deste conceito do BIM e de todo o processo, veio o Navisworks, que é uma ferramenta essencial, bem como outras dentro do mesmo, digamos, do mesmo objetivo, nomeadamente o Solibri, que também é muito conhecido, em que nós tentamos, digamos, encerrar todos os modelos e todo este processo num software que nos permite e nos facilita a questão da coordenação e compatibilização de disciplinas e de modelos. Tenho participado em muitos eventos nacionais e internacionais sobre esta temática, sobre o BIM. Tenho tido uma participação ativa, mas também passiva, ouvir aquilo que está a fazer lá fora, ouvir o que o nosso colega, os nossos concorrentes estão a fazer, pensar, ter uma massa crítica sobre os processos e ver efetivamente, com base naquilo que nós temos, a nossa equipa, como é que esta coisa se enquadra e da forma como nós conseguimos tirar o melhor proveito possível sobre digamos, sobre esta temática. Sou certificado, 2 certificações em BIM, ou seja, exclusivamente em BIM, ou seja, BIM Level 2 Fundamental e BIM Level 2 com base na British Standard 1192/2, que é uma área específica que é o Project Information Manager e Task Information Manager,
que foi dado pela BRE. A BRE é uma associação ou uma academia inglesa, onde este processo de BIM na Europa já tem um grande impacto e acaba por ser uma referência mundial, juntamente com os Estados Unidos e com tudo aquilo que se tem feito nos Estados Unidos. E para também ter um pouco a percepção como é que isto funciona, em alguns projetos, nomeadamente no meu anterior trabalho, que eu era BIM Coordinator da Foster & Partners em Londres, alguns clientes pediam, digamos, certificações em BIM para saber que nós éramos Foster & Partners, ou seja, o maior gabinete de projeto do mundo, também tínhamos capacidade e competência para desenvolver projetos dentro do sistema de coordenação e colaboração. Também faço parte do corpo do Master em BIM, em BIM Manager, da Zigurat, onde também ministro, digamos, as aulas de Revit. Tive uma participação mais sistemática no Autodesk University. Em Las Vegas já fiz 3 sessões, ou em 3 anos fiz algumas sessões que foram publicadas, e também no AU Brasil do ano passado, 2016, em que eu fui convidado pelo Autodesk Brasil, pelo Ricardo Cardial e a sua equipa, para fazer uma apresentação ainda como BIM Coordinator da Foster & Partners. E depois também tenho certificações profissionais de Revit, de Max, de AutoCAD, ou seja, desde as versões, já sou certificado em AutoCAD desde a versão, acho eu, não me lembro, mas para aí de 2005, e do Revit já desde 2010, não tenho bem a certeza. Pronto, ou seja, tenho a minha experiência, tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas preocupações, etc. Em relação, então, à nossa agenda, vamos começar, depois desta feita esta apresentação, falar um pouco sobre estas coordenadas mais a nível teórico, que depois são abordadas da forma como nós as vamos ver, digamos, no software. Ou seja, depois desta introdução, passamos então à parte prática para percebermos efetivamente como é que isto funciona. Em relação ao geral, pronto, quando trabalhamos em projetos de grande escala, é quase praticamente impossível e nada desejável gerir muita informação, ou seja, não é impossível, obviamente, mas requer muita capacidade nossa de gerir esta informação num único fecheiro. Ou seja, isto para nós desmistificarmos esta ideia de que o Revit ou o BIM é um modelo só e é feito tudo no Revit com todas as disciplinas. Não, não é assim que as coisas funcionam. Ou seja, o Revit é um software como outro qualquer. Há necessidade de desenvolver os nossos projetos em softwares diferentes em função das nossas disciplinas e, com base nisso, então, nós, através do importar ou vincular ou import ou link dos modelos uns nos outros, conseguimos ter um modelo integrado, um modelo federado, o Federated Model ou Composite Model, como quiserem chamar, em que esse modelo poderá ser todo baseado no Revit, pode ser todo baseado noutra plataforma qualquer, mas esse software, neste caso do Revit, nós estamos a falar do Revit, tem que ter a capacidade de integrar e gerir toda esta informação que possa vir dos mais diferentes softwares BIM que vocês tenham. Alguns deles, neste pequeno esquema circular que eu tenho aqui em baixo, são identificados com o IFC, mas depois temos aqui os Rhinos, o SketchUp, etc., que permite esta interoperabilidade em softwares e entre modelos, que é de todo desejável, ok? Eu tenho sempre muita reticência em relação ao IFC. Quem me conhece já sabe essa minha reticência. Há muito caminho ainda para fazer em relação a isto, mas pronto, temos que dar os nossos passos, é aquilo que nós temos, é aquilo que nós temos que trabalhar. Eu tenho a minha experiência, boa ou má, não estou aqui a discutir, mas eu tenho a minha experiência com trabalhos de alguma complexidade de dimensão e de geometria, ou seja, eu sei exatamente quais são os problemas que eu enfrentei e também tive que arranjar, digamos, processos para resolver esses mesmos problemas. Mas pronto. Ora bem, em relação à importação, obviamente que isto pode implicar inserir nos fecheiros de Revit geometrias CAD, ou seja as geometrias CAD do AutoCAD ou de outras quaisquer. Ou seja, este processo importa essa mesma geometria do fecheiro CAD e também tem um impacto muito grande no fecheiro de Revit, ou seja, é preciso ter muito cuidado. O Revit é muito sensível a estas coisas, o Revit e qualquer software. No CAD nós não temos cuidado, há muita gente que não sabe trabalhar em CAD. Qualquer fecheiro de CAD e de softwares deste género, 3D Studio Max, os robôs, os SAPs, o Revit, o AutoCAD, todos esses softwares
tem um problema de gestão da informação que nós estamos a atribuir dentro do fecheiro. Ou seja, é preciso ter muito cuidado com isso, saber onde é que está essa informação e essa geometria, perceber que isto pode tornar instável, neste caso, também o nosso software, o Revit, por isso é preciso ter muito cuidado. Também podemos importar variedíssimos fecheiros, deste caso em GBXML, ou seja, há toda uma panóplia de fecheiros que podem ser incorporados no Revit. Aqui a recomendação da não utilização tem a ver com o facto de nós evitarmos ao máximo a importação. Ou seja, porquê? Porque a importação nós perdemos um pouco o controle de onde é que estão os fecheiros, onde é que estão os arquivos. Convém evitar um pouco ao máximo esta importação, mas sim vincular. Ou seja, o vínculo, no fundo, ou o link, permite que o fecheiro exista e que nós, quer queiramos, quer não, ou quando quisermos, podemos atualizar esses mesmos arquivos de forma que o nosso projeto esteja sempre ativo. Ou seja, o Revit, mais uma vez, permite a importação de uma vasta quantidade de formatos, obviamente Revit, CAD, IFCs, fecheiros Rhino, ou seja, há uma quantidade de point cloud, etc. Há aqui uma quantidade de arquivos, de fecheiros que ele permite inserir. Este processo também permite que qualquer alteração que seja necessária fazer nesses fecheiros, nesses arquivos vinculados, possam ser refletidos automaticamente dentro do Revit, ou seja, não há necessidade de identificar onde é que está esse arquivo, apagá-lo e voltar a inserir, ou seja, é um processo muito mais dinâmico. Os fecheiros vinculados poderão ser gerenciados a partir do Manage Links, ou seja, isto é importante. Eu não preciso desligo, eu não preciso tiro, eu não preciso apago. E se vocês inserirem, nunca mais os encontram ou dificilmente os encontram. Obviamente eu sei que existem plugins e obviamente eu sei que existem softwares como o Dynamo que me permitem apagar e identificar esses arquivos, esses fecheiros, mas como processo de trabalho evitam importar, usem o vincular. Este processo também permite manter um controle do modelo com tamanho reduzido, ou seja, digamos, trabalhável, ok? Porque quando a gente importa, essa geometria faz parte toda ela do arquivo, do fecheiro, e se for vinculada, digamos assim, à sua parte, ou seja, o Revit usa como leitura e está sempre ligado com essa geometria externamente. Temos aqui, como estava a dizer, uma quantidade de arquivos que podem ser vinculados. Temos aqui uns quantos, vocês sabem como é que os podem fazer, depois também nós vamos ver, ou seja, ele tem uma vasta quantidade de fecheiros que possam ser utilizados. Okay? Este processo é recomendado para todos os casos quando existe essa informação diferente criada fora do fecheiro ou do arquivo corrente a ser usado. Ou seja, não importa o software, desde que haja esta interoperabilidade destes formatos, vocês podem exportar dos softwares que vocês pretendem e importam. Obviamente que nesta digamos, transação, chamemos-lhe assim, ou desta converter em fecheiros nativos, outros fecheiros, nomeadamente IFCs e etc., há sempre perda de informação, há perda de automatismos, há sempre perda, independentemente do software que estejam a trabalhar, há sempre perda de informação, porque o próprio IFC, neste caso em concreto o IFC, que é o formato, digamos assim, aberto, como o DWG, no caso o IFC, dentro desta coisa do BIM, há sempre perda de informação que o próprio formato não consegue incorporar por questões de limitação ou por questões de limitação em relação ao software onde foi ele desenvolvido, seja Revit, seja Archicad, seja outro qual for. Okay? Ter sempre isto em atenção que há sempre essa perda de informação. A exportação dos conteúdos implica converter, lá está, aquilo que eu estava a dizer, ou seja, nós temos o fecheiro em Revit, neste caso eu posso exportar noutros fecheiros também, ou seja, da mesma forma que nós temos a necessidade de importar essa informação para dentro do Revit, também há necessidade de exportação. Há muitas das questões que são colocadas nesses fóruns, nesses grupos, nessas redes sociais, é sempre, eu importo, dá-me aquela mensagem, está a 32 milhas de distância, movo no AutoCAD, não movo, mas reparem, esta informação, quando se exporta, temos aqui também um problema, ou seja, se eu ao importar tenho esse problema, ao exportar também tenho esse problema. E aqui estes problemas, eu foco aqui dois, porque são essenciais, que é os formatos CAD, os DWGs, DXF, DGNs e assim sucessivamente, e depois os IFCs, nomeadamente para interoperabilidades com outros softwares de modelação, de modelagem, como também com softwares de cálculo, nomeadamente os SAPs, para os cálculos estruturais. Ou seja, nós temos que entender como é que as coisas funcionam. Ou seja, estas opções vocês têm que ter em mente apenas para um processo de coordenação. Caso contrário, se vocês não têm qualquer necessidade de coordenação, podem fazer da forma como acharem. Tenham sempre atenção que os softwares
tudo o que seja muito longe do ponto 00, e já vos vou dizer depois qual é o ponto 00, terá problemas de, digamos, de performance do próprio arquivo, do próprio fecheiro, neste caso do Revit. Em relação a exportar, lá está, é aquilo que eu estava a dizer, nós temos aqui uma quantidade de formatos que possam ser exportados. FBX podem ser utilizados em vários softwares, nomeadamente no 3D Studio Max, para as renderizações na cloud também, se quiserem fazer, para softwares, por exemplo, tipo Unity, para desenvolvimento de pequenos programas que possam nos ajudar para apresentar o nosso projeto ao nosso cliente, imagens, animações, IFCs, etc. Ou seja, há sempre uma possibilidade de exportação desses fecheiros, desses arquivos. Obviamente, mais uma vez, daqui apenas para um processo de coordenação, que este processo, normalmente nós temos que exportar mais do que uma vez, porque isto é um processo contínuo, ou seja, nós só temos que o controlar e saber exatamente quais são as opções que nós estamos a usar. E depois também temos os relatórios, a exportação para o Navisworks, como também já falamos em outros seminários, etc. Todo este processo de coordenação tem que ser mantido. O processo de coordenação espacial, porque é que precisamos, ou seja, porque é importante esta coordenação no espaço? Claro que toda a gente, durante muitos anos, fizemos trabalhos em 2D, conseguimos construir projetos complexos em 2D. O 3D, no fundo, vai otimizar esse processo e vai focar a nossa atenção naquilo que efetivamente é importante. Ou seja, é importante sim esta coordenação espacial, ter a certeza que no meio de uma rede de AVAC ou de outras redes quaisquer, há sempre a necessidade ou a possibilidade de coordenação, e às vezes pequenas diferenças de localização faz com que tenhamos informação errada, e isso pode ter consequências a nível do projeto que nós estamos a desenvolver. Pontos importantes então, é aquilo que eu estava a dizer, o Revit, ao contrário do que muita gente pensa, e eu digo aqui muita gente porque quase toda a gente acha isso, ele tem 3 pontos de referência. 3, não são 2, mas são 3. Ou seja, ele tem o Startup Location, ou Project Internal, como quiserem, que no fundo é um ponto interno que não tem qualquer tipo de representação gráfica, ou seja, eu não consigo ver, eu não consigo selecionar, eu só consigo saber onde é que ele está e vou-vos explicar porquê. E este é o único ponto dentro do Revit que é efetivamente o ponto 00. Ou seja, aqui chama outra vez a atenção, isto é o ponto 00 do Revit, nomeadamente quando nós estamos a exportar para softwares que não sejam Autodesk, ou seja, para AutoCADs, para IFCs e para outros tipos de softwares. Este é o ponto mais importante quando vocês estão a exportar esta informação para outros softwares, ok? Chama aqui a atenção a isso. Com a desvantagem ou vantagem, depois vamos ver que efetivamente não há uma representação gráfica. Temos o Project Base Point, não é? Que tem, isto aqui sim já se consegue ver graficamente nas vistas, ele faz parte da categoria do site. No fundo, este Project Base Point é apenas e só apenas um referencial, tipo uma origem, digamos, referencial do meu projeto em relação ao projeto em si no local da obra. Para quê? Para que qualquer coordenada de um ponto específico da obra, uma grelha tem o ponto de referência, todas as coordenadas sejam feitas em relação a este ponto. E depois sim temos o Survey Point, ou Shared Point, como quiserem, em que este é importante por causa da georreferenciação. Ou seja, isto é o ponto que nós temos de ter em atenção sempre quando quisermos georreferenciar, e mais uma vez graficamente tem uma representação desse mesmo ponto. Em relação ao Startup Location, como estava a dizer, ou seja, é o ponto 00 em absoluto, ok, do Revit. E depois vamos ver isto um pouco na prática, o que é que isto implica. Aqui uma pequena nota, é aquilo que eu estava a dizer, não tem representação gráfica e não pode ser movido, eu não posso selecioná-lo e movê-lo diretamente. Eu consigo mover, mas não diretamente, tipo selecionar, porque não existe nada graficamente que eu possa selecionar, ok? E repare, este ponto é usado quando vinculamos ficheiros ou arquivos, usando a opção Origin to Origin, bem como o ponto usado quando exportamos ficheiros com a opção Project Internal. Reparem, sempre que vocês usam no Revit a opção Origin to Origin, o ponto que vocês usam como referência é sempre aquele ponto que vocês não veem, ok? Pode estar coincidente, mas vocês não o veem.
Não é nem o shared, nem o Project Base Point. O Project Base Point, como estava a dizer, serve para localizar o projeto no terreno, uma vez que aquelas coordenadas que nós pomos, o Spot Coordinates e o Spot Elevation, podem ser apresentados os valores em relação a esse ponto. Ou seja, no fundo, normalmente o que pode acontecer? O topógrafo pode fazer a georreferenciação do projeto em relação ao universo, ao mundo, e ele localiza um ponto no nosso projeto. E depois todas as coordenadas, para não ser todas georreferenciadas, caso seja a opção, é usarmos aquele ponto como referência e todas as outras coordenadas dos eixos, das grelhas estruturais, etc., sejam dadas desse ponto. Ok? Ou seja, serve para localizar o projeto no terreno. Mais uma vez, em relação às notas, é possível, reparem, através deste ponto, e vocês vão ver, eu consigo ver o Startup Location, ou o Project Internal, aquele ponto anterior que nós falamos, e só é possível mexê-lo e saber onde é que ele está através da utilização do Project Base Point. Okay? Mais uma vez, tenham atenção que editar este ponto com o clipe, aquele clipezito que vocês têm aqui no desenho, reparem aqui, eu estou aqui a apontar com o meu rato, ele pode estar ativado ou desativado e o próprio modelo tem comportamentos diferentes e vamos perceber o que é que isto é. E reparem aqui este ponto que é extremamente importante, que é este ponto não representa o ponto 00 do fecheiro ou do arquivo. Okay? O ponto 00 é o Startup Location. O que pode acontecer é eles coincidirem, mas este não é o ponto 000 do arquivo. Ok? E estou aqui a vincar muito isto porque este é um dos pontos mais importantes que vocês têm que entender quando se trabalha a nível de coordenação e de georreferenciação. O Survey Point, que é o ponto em relação ao referencial universal, digamos assim, representa a coordenada do ponto no terreno. Ou seja, reparem, é aquilo que eu estava a dizer. Eu identifico o meu terreno em relação ao mundo e depois o meu projeto em relação ao terreno. Okay? Tendo uma importância vital quando a utilização do Shared Coordinate System. Okay? Com base nas coordenadas que nós temos que usar sempre este ponto. Okay? Mais uma vez, em relação a notas, este ponto a ser utilizado quando da existência de um levantamento topográfico. Ou seja, temos o levantamento topográfico, temos o X e o Y e o Z. Okay? Isso vai ser representado pelo Survey Point para nós conseguirmos ter exatamente as coordenadas no ponto certo. Ter também atenção que editar este ponto com o clipe ativado ou desativado poderá implicar comportamentos diferentes desse mesmo ponto. Okay? Este ponto é utilizado também quando importado ou exportado com a opção By Shared Coordinates. Ora bem, depois, em relação ao Autodesk, se vocês tiverem um pouco de curiosidade, digamos assim, e forem ver a descrição que existe disponível da Autodesk, pronto, com a minha experiência, obviamente, e vale o que vale, e não sou nem mais nem menos experiente do que ninguém, mas confesso que eu li esta questão do Base Point e do Project Survey Point, e depois eles nem sequer falam do Internal, depois tiveram necessidade de falar do Internal. Ou seja, é muito difícil perceberem, e se alguém perceber, ainda bem, não é? Porque também eu percebi, mas foi preciso ler esta descrição variedíssimas vezes para conseguir perceber efetivamente o que é que qual é a tentativa de descrição destas informações, digamos, na prática, ok? Mas depois também vamos ver digamos, na prática como é que isto funciona. E pronto, estamos prontos então para a componente prática, para percebermos in loco o desenvolvimento e a forma como se controla toda esta informação. Ora bem, vamos então à prática, sobre aquilo que nós vamos falar. Vamos começar então aqui pelo Revit, e vamos ver a questão dos 3 pontos, ou seja, onde é que está o Project Base Point, onde é que está o Survey Point e onde é que está o Internal Point, aquele ponto que eu estava a dizer que também existia, digamos, no caso do Revit. Ora bem, aqui isto é um template normal, daqueles que vêm por defeito no Revit. Reparem, vocês bem sabem que aqui no site, na vista site, nós temos sempre aqui a representação, digamos, do Project Base Point e do Survey Point. Nas outras vistas, ele não está visível porque está desligado, ou seja, através das propriedades do Visibility Graphics, ou com o atalho shortcut VV, nós conseguimos facilmente torná-los visíveis e perceber, através daqui do site, perceber qual a localização de cada um deles. Reparem que eu tenho aqui só o Project Base Point e tenho o Survey Point, ou seja, não tenho aquele ponto, outro Internal Point, aqui em qualquer sítio onde eu possa ligar e desligar. Se eu fizer o OK, reparem que eu tenho aqui também
digamos que os meus pontos. Eu não posso fazer o zoom, posso fazer zoom in e zoom out e a dimensão deste ponto é exatamente igual, ou seja, é meramente representativo. Reparem que se eu selecionar um deles, neste caso, estão a ver o Project Base Point, aquele primeiro em que eu localizo, digamos, o projeto, o edifício no meu terreno, eu tenho então aqui as coordenadas que estão por defeito, ou seja, estamos aqui com as coordenadas em relação ao ponto, digamos, do georreferenciado. Tenho aqui o clipe que posso bloquear ou desbloquear. Reparem que dando um clique com o botão do lado esquerdo consigo então bloquear e desbloquear, e também com a ajuda do Tab, ou seja, da tecla das tabulações do rato, eu consigo selecionar o Survey Point, que neste caso não consigo mudar as minhas coordenadas porque é o ponto, o survey, ou seja, o georreferenciado, e mais uma vez consigo ligar e desligar, digamos, o clipe. Reparem que o terceiro ponto, por defeito, como eu vos tinha dito, ele está também coincidente com este que aqui está, que é o Project Base Point. Ou seja, se eu agarrar neste ponto e mover o ponto da forma como entender, reparem que tudo isto, os alçados, digamos, eles movem. Estão a ver? Este ponto não. Ou seja, isto quer dizer que as coordenadas deste ponto em relação àquele, reparem que se eu clicar a colar neste ponto agora, eu tenho isto aqui sempre no 00 e este também continua aqui com o norte-sul, com a referência em relação a este ponto 00. Está bem? Não façam confusão porque efetivamente este ponto que aqui está não é o ponto 00, o ponto interno. Está bem? Isto é só para a georreferenciação. Pensem sempre neste ponto para a georreferenciação. Só é importante se eu quiser saber as coordenadas reais do mundo em relação a este ponto. Este ponto é sempre o referencial que nós temos do país, da cidade, do que é que seja, que nós tenhamos essa informação. Reparem que se eu quiser pôr isto outra vez aqui lá em cima, eu posso alterar aqui o valor para 0, ou então posso simplesmente movê-lo, fazer o move normal e através do snap clico aqui e ponho exatamente acolá e voltamos ao 0. Posso voltar atrás só para verem também que se eu chegar acolá e puser este valor a 0 e carregar no Enter, ele volta exatamente para a posição. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que se eu fizer aqui uma parede, eu vou fazer aqui uma parede, estou com um zoom muito grande, mas não tem mal, eu vou fazer aqui uma parede e vou-me aproximar. O que é que acontece? Se eu selecionar outra vez exatamente o mesmo ponto, ok? Ou seja, o Project Base Point, eu consigo clicar e arrastá-lo, e reparem que eu ao arrastar estou também a levar, digamos, a minha parede, ou seja, a minha geometria juntamente com este movimento que eu estou a fazer deste objeto. Ou seja, com ele, com o clipe, eu movo toda a geometria, toda a localização da geometria em relação a este ponto. Se eu fizer exatamente a mesma coisa, mas não com o clipe desligado ou desclipado, ou seja, o unclip, eu vou lá e clico, e reparem que se eu mover novamente este objeto, eu já o consigo mexer sem a geometria. Reparem que eu aqui consigo alterar sempre as coordenadas em relação a este ponto, que é o ponto shared, ok? Mas ele mexe-me todo este ponto e todas estas coordenadas sem mexer na minha geometria. E aqui é importante que vocês entendam que é sem mexer a minha geometria, ok? Ou seja, com o clipe ele mexe a geometria, sem o clipe, reparem, estão a ver, ele está a mexer a geometria, sem o clipe não mexe a geometria, ok? Aqui as coordenadas, estas coordenadas é sempre dada em relação ao ponto 00 do Survey Point, ok? Ter atenção o que é o Survey Point, ter atenção o que é o Project Base Point. Isto é importante por causa do Spot Elevation, ou seja, do Spot Coordinates. Ou seja, como vocês sabem, eu tenho aqui o Spot Coordinates e mais do que estas propriedades que aqui estão, se eu fizer o Edit, das propriedades do tipo, nós temos aqui em baixo, algures Coordinate Origin. Se eu vou utilizar as coordenadas com base no Relative, não é necessário, mas no Survey Point e no Project Base Point. Ou seja,
com base no survey point, ou seja, neste ponto que aqui está, ou com base naquele que ali está, caso eu venha aqui e mude para o Project Base Point, ok? E reparem que eu aqui só estou a falar de 2 pontos, eu não estou a falar do internal point, do ponto interno, aquele que eu tinha dito que não tinha representação geométrica, está bem? Que nós não sabemos onde é que ele está, certo? Ora bem, isto faz o quê? Faz com que, se eu voltar atrás, eu aqui vou voltar atrás novamente, ou seja, até este ponto ficar coincidente acolá com a parede, de todos os movimentos que eu fiz, mais um atrás, e já está, ou seja, reparem, ele está aqui, posso bloqueá-lo, não há problema, e reparem que, se eu fizer o zoom para ver onde é que eu estou aqui na parede, eu posso fazer aqui o Spot Coordinates, e se eu utilizar, neste caso em concreto, em que eu vou duplicar, e vou dizer, isto é o Project Base Point, ou seja, este circular, e se eu vier aqui abaixo e disser que eu quero não o Survey Point, mas o Project Base Point, e fizer um OK, qualquer coordenada que eu ponha aqui com este Spot Coordinates, ele vai me dar sempre as coordenadas em relação àquele ponto. Ou seja, reparem que ele não me está a ir buscar nenhuma referência a este, mas sim àquele ponto. Ok? Qualquer ponto que eu tenho aqui, estão a ver? Ele dá-me sempre as coordenadas em relação a este. Ou seja, como eu tinha dito na apresentação, este é o que representa o ponto no mundo, ou seja, aquele meu referencial que nós temos quando fazemos os levantamentos topográficos, para localizar este meu ponto, o meu projeto, ok? E depois do meu projeto, do ponto do meu projeto georreferencial, eu consigo dar qualquer coordenada em relação a este ponto. Ou seja, qualquer ponto que eu vá dar aqui será sempre em relação ao ponto este anterior. Reparem que se eu puser exatamente este ponto, a minha parede está lá. Reparem que a minha parede é de 200. Se é de 200, daqui a lá são 100. Ele tem norte-sul, tem 100. Norte-sul, menos 100. Este-oeste, ou seja, esquerda-direita, ele está exatamente no mesmo referencial e está a 0. Ok? No entanto, se eu fizer exatamente a mesma coisa, que é o Spot Coordinate, mas não usar o Project Base Point, mas sim, e duplicando, o Survey Point, ok? E se eu puxar aqui abaixo e então for buscar aqui o Project, o Survey Point e faço OK, neste caso em concreto eu já vou ter as coordenadas em relação a este ponto. Reparem que ele aqui mais uma vez está a 0, 0, está bem? Eu aqui estou a fazer o Survey. Se eu vier aqui buscar o Project Base Point, estão a ver, ele não dá 0, 0. Ele está-me a dar a coordenada deste ponto em relação àquele. Okay? Neste caso, Survey Point é dado em relação a este. Se este é o meu 0, 0, quer dizer que exatamente o mesmo ponto terá coordenadas georreferenciadas mundiais completamente diferentes e assim sucessivamente. Qualquer uma destas coordenadas está a ser dada em relação a este, ok? E isto é extremamente importante, ok? Depois, por sua vez, o tal internal point, ou seja, reparem que se eu mexer neste ponto, como fiz há pouco, reparem, eu mexo neste, quais são os pontos que vão mexer destes? Eu vou só pôr estes com uma cor diferente para conseguirmos ver e identificar como este sendo uma cor vermelha, e o vermelho nós sabemos que é em relação ao shared point e os pretos em relação a este ponto. Ou seja, se eu selecionar este objeto com o clipe fechado, se eu mover este objeto para um sítio qualquer, o que é que irá acontecer? Nós já sabemos que a geometria, ou seja, neste caso em concreto, a minha parede, que é o meu projeto, também irá acompanhar e as coordenadas, tanto esta que está aqui a preto, que corresponde ao Project Base Point, ou estas que vão corresponder aqui ao Shared Point, o que é que será que vai acontecer? Obviamente que eu vou-vos dar 3 segundos para pensarem, mas, como vocês não me podem responder, reparem o que é que aconteceu. Ou seja, apenas estas coordenadas a vermelho que estão de acolá mudaram, estão a ver, ele atualizou, mas estas que aqui estão continuam exatamente iguais. E porquê?
porque correspondem a este ponto que aqui está, que é o Project Base Point. Ou seja, mais uma vez, estão a ver, estas coordenadas são as mesmas. Uma vez que eu quero mexer este ponto, mas não quero mexer a geometria, quero manter esta posição acolá, se eu fizer aqui o unclip, ok? O que é que acontece se eu mexer este ponto? Mexo o ponto, a posição do ponto, mas não vou mexer na minha geometria. Ou seja, o que é que acontece? Eu vou agarrar neste ponto e vou mover para acolá. A geometria vai se manter exatamente no mesmo ponto. E reparem que eu já consigo ver estas coordenadas que se estão a mexer. Porquê? Reparem, eu vou largar acolá. Estes pontos, porque a geometria não se mexeu, continuam referenciados a este. Mas estes que aqui estão mudaram. Porquê? Porque eu mudei efetivamente a posição em relação àquele que ali está, ok? Daí a questão de nós termos sempre atenção a essa questão. Agora, como é que eu ponho novamente? Poderei sempre movê-lo e voltar para trás, ok? Eu vou voltar aqui tudo para o início, porque eu julgo que esta opção ou esta questão da, digamos, da diferença entre os vários pontos, entre os dois pontos, está, espero eu, compreendida. Depois, como tinha dito, nós estamos aqui a falar nesta questão destes dois pontos, falta o terceiro ponto, que é onde é que ele está. Ou seja, se eu mover este ponto, que é este que me controla a posição do ponto interno, onde é que está o ponto interno? Ou seja, sempre que vocês moverem este ponto que aqui está, ou seja, o Project Base Point, sempre que o moverem com o clipe fechado, vão mover automaticamente também a origem, ou seja, o ponto interno, ok? Porque ele está coincidente sempre com este, ok? Se vocês retirarem aqui o untick, ou seja, tirarem isto, eu posso fazer, por exemplo, aqui em 2D, não tem mal, uma circunferência, por exemplo, com a origem acolá para nós vermos, ou seja, reparem, a origem desta circunferência é onde está o meu ponto interno, só para nós termos essa referência, ok? Se eu mover com isto sem o clip, ok? Se eu retirar o clip, o que é que vai acontecer? Eu movo isto, não movo a geometria e não movo o projeto, o ponto interno. Ou seja, o meu ponto interno continua a estar acolá. E reparem, se eu não souber onde é que está esta circunferência, eu não faço ideia agora onde é que está o meu ponto, ok? Ou seja, temos daí que nós temos sempre que ter atenção onde é que está o ponto. Se eu não tiver esta referência, como é que eu sei onde é que está o ponto em relação a este? Ok, a única maneira que eu tenho de saber é com isto sem o clipe, ou seja, está desclipado, está desbloqueado, selecionando este ponto e clicando com o botão do lado direito sobre este ponto, nós temos a opção que é o Move to Startup Location, ou seja, o tal ponto interno que nós temos no Revit. O 00, mesmo mais do que absoluto, ok? Se eu fizer isto, reparem que o meu ponto vai se mover exatamente para colar para o mesmo ponto, ok? É a única maneira que vocês têm de saber é moverem, ok? E tem que estar desbloqueado, porque se estiver bloqueado, e se vocês clicarem, reparem que esta opção está inativa, ok? Ou seja, sempre desbloqueado e sempre botão do lado direito e fazer aqui a opção Move to Startup Location. E reparem que neste caso agora, em concreto, eu tenho o Shared Point continua aqui neste ponto, o Project Base Point continua aqui neste que estava desbloqueado e o Project Internal é este que aqui está, ok? E o que é que eu quero dizer com isso? Qualquer importação e exportação que vocês façam no Revit, ou seja, se eu vier aqui e fizer um insert, importação ou link, ou o que é que seja, e se vocês usarem a opção aqui Origin to Origin, estão a ver esta opção aqui, Origin to Origin, o Revit não vai usar não este ponto, não vai usar não este ponto, mas sim e apenas este ponto que aqui está. Ou seja, a origem, Origin to Origin, ou esta origem, é exatamente este ponto interno que nós não temos referência. Ok? E depois, se usarmos a opção By Shared Coordinates, e sim, ele vai usar este.
Ou seja, no caso do AutoCAD, de um fecheiro de CAD, um DWG, eu não tenho possibilidade, opção de importar utilizando este ponto, que isto é o Project Base Point, ok? Mas eu tenho essa opção disponível se e só apenas se linkarmos um Revit. Ou seja, como o Revit sabe que é um fecheiro de Revit, um RVT, ok? Eu aqui sim tenho o Project Base Point to Project Base Point, ok? Porque estas opções são exatamente as mesmas. Atenção que esta opção só apareceu na versão 2016, com o Service Pack 2, com a atualização 2. Caso contrário, nós só temos estas três e estas três, ok? Shared Point, este ponto. Origin, o ponto aqui em cima, que é o ponto interno, ok? E depois também temos o Project Base Point, porque estamos a importar um RVT e ele então sim pode utilizar este ponto. Este ponto é exclusivo do Revit. Não há qualquer tipo de software que consiga interpretar, tanto quanto eu sei, este ponto. Eles ligam sempre com base neste ponto interno, tanto importações como exportações, ok? Tanto quando vocês querem importar com IFCs, o IFC só detecta este ponto. Se eu exportar este arquivo para DWG, o ponto 00 será este da circunferência. Está bem? Sempre. Não é este, não é aquele. A minha origem é sempre esta que aqui está. Ok? Temos que ter sempre isso bastante presente. Outro aspecto importante também tem a ver com as propriedades da própria vista, ou seja, com a orientação, essencialmente aqui com a orientação da vista. Este parâmetro que aqui está, a orientação, temos sempre duas opções. O projeto Project North, ou seja, o norte de projeto, ou o norte verdadeiro, o True North. Isto é importante porque tem muito a ver com a forma como nós recebemos o levantamento topográfico e já vamos ver a seguir. Por defeito, neste template, ou seja, neste modelo que nós estamos aqui a trabalhar e que como iniciamos o nosso trabalho, nós temos aqui o True North e o Project North. Reparem que não há qualquer alteração, ou seja, no Revit por defeito, dependendo digamos, da base de trabalho que nós estamos a usar, o norte verdadeiro e o norte projeto são coincidentes. Então, qual é a diferença entre o norte verdadeiro e o norte projeto? O Project North, ou seja, o norte projeto, digamos, é o norte, ou a orientação que nós queremos pôr os desenhos na folha, ou seja, não tem a ver com a georreferenciação, não tem a ver com a posição, digamos, no terreno. Enquanto que o norte verdadeiro, ou true north, este sim, é efetivamente a orientação virada para norte que nós temos em relação ao site e em relação à implantação. Isto é importante, uma vez que nós temos que alterar esta opção que aqui está em função do levantamento topográfico, ou seja, teremos que utilizar ou o Project North ou o True North para que, em função de um ou de outro, possa ser necessário aqui nas opções do Manage nós podermos rodar o Project North ou o True North. Reparem que eu tenho aqui Rotate Project North ou Rotate o True North, independentemente, ou melhor, dependendo do levantamento topográfico. Comparando aqui com o AutoCAD, temos então que ter atenção à primeira questão, que é a orientação da vista. Reparem que neste caso, com o sistema de eixos que está por defeito, por ter lá o quadrado, é importante termos a noção que ele está com o sistema de eixos universal. Conseguimos ver que a nossa planta está orientada para o norte verdadeiro, ok? Ou seja, neste caso, se este aqui é o lado do norte, nós temos que ter atenção que quando importar isto para o Revit, ele vai importar com esta orientação que nós temos, ok? Ou seja, depois se, por exemplo, eu quiser esta linha que aqui está, esteja na horizontal, de forma que ele fique com a orientação do norte de projeto, porque eu posso querer fazer o meu projeto aqui assim nesta zona e posso querer então rodar e rebater isto sobre esta linha de forma que ela fique aqui na horizontal. Outro aspecto importante que nós também temos que ter aqui no AutoCAD é que os próprios objetos estejam no layer correspondente, primeiro, e segundo, com as cores do tipo by layer, ou seja, estando do tipo by layer, é a única maneira que eu tenho no Revit, bem como com o estilo da linha, de conseguir controlar o tipo de linha ou a cor da linha, ok?
Pronto, é outra propriedade que nós temos que ter sempre em atenção. Neste caso também em concreto, reparem que se eu medir uma distância daqui a colar, ou seja, mais ou menos esta rua, reparem que eu aqui tenho quase 8 metros aqui na distância. Isto quer dizer que o meu desenho está desenhado em metros. Ou seja, estando ele desenhado em metros, quer dizer que através do comando units, unidades, temos que ter a certeza, ou pelo menos confirmar, que esta unidade que nós temos aqui corresponde à unidade que nós desenhamos ou que temos o desenho do AutoCAD. Ou seja, primeira opção, os layers. Segunda opção, o norte verdadeiro. Okay? Terceira opção, as unidades. Tendo isto presente, podemos então ir para o Revit de forma que se consiga importar este objeto sem qualquer tipo de problema. Voltando novamente aqui ao Revit, vamos então fazer com que estes objetos voltem sempre à situação inicial, ou seja, vou eliminar esta circunferência, vou selecionar o Project Base Point com ele não clipado, clico o botão do lado direito para ter a certeza que este objeto vai ficar coincidente com o ponto interno. Vou clicar aqui no clip para ter a certeza que ao mover estes valores que aqui estão para 0 e para 0, ele vai exatamente corresponder e coincidir com o triângulo que é o shared point, ou seja, para ter a certeza que os três pontos estão exatamente coincidentes. Ora bem, se eu quiser importar aquele objeto ou aquele levantamento para aqui, para o meu Revit, nós tínhamos visto que nesta planta, e neste caso estou numa planta qualquer de referência, eu tenho que ter aqui a orientação coincidente com a do AutoCAD. Neste caso, eu vou dizer que esta vista estará no True North. Elas estão coincidentes, mas no fundo, quando eu inserir aqui o meu levantamento topográfico, o meu norte verdadeiro, o True North, vai estar a apontar para cima. Okay? E assim vou aqui ao menu Insert e então tenho aqui a opção Link ou Import. Nesta situação, e aqui chamo a vossa atenção, uma vez que nós queremos utilizar o arquivo de AutoCAD, o fecheiro de AutoCAD para georreferenciar, não podem usar a opção Import. Terão sempre, mas sempre, que utilizar a opção Link CAD, ok? Ou seja, não importem, façam sempre o link. Evitem ao máximo utilizar o import, porque com o link é sempre muito mais leve e muito mais fácil de trabalhar. Neste caso, então, vou clicar aqui lá no link e vou buscar então o meu levantamento topográfico. Reparem, vou clicar aqui uma vez só para ver o meu desenho que ali está, aquele que eu estou a importar. E outro aspecto importante que é para nós conseguirmos fazer o terreno, a topografia, não podemos importar este objeto como corrente apenas visível apenas nesta vista, porque caso façamos isto, o Revit vai fazer com que todo o objeto seja 2D e aí não seja possível para fazer o terreno. Aqui em relação às propriedades, vamos então pôr aqui a dizer que isto é metros, nós tínhamos visto que estava em metros, e aqui a posição, então já sabemos estas opções, não center to center, origin to origin, já sabem que a origem do AutoCAD vai coincidir com a origem do Revit, e reparem que, voltando aqui ao AutoCAD, se eu fizer uma circunferência com o ponto 0, 0, reparem que a minha circunferência está muito longe. Reparem que o meu projeto está lá naquele ponto azul, está muito longe da origem, ok? Ou seja, se eu for buscar, vou voltar aqui ao Revit, por a opção Origin to Origin, quer dizer que é aquele ponto, o centro da circunferência, ou seja, este ponto que está aqui no meio, uma vez que o meu projeto está lá, o centro da circunferência irá coincidir com este e fará com que o meu projeto esteja muito longe. Nesta situação, eu não preciso de fazer isto, eu posso fazer qualquer uma delas, ou até inclusive posso fazer uma referência. Não há qualquer tipo de problema, porque depois nós podemos georreferenciar. Neste caso, vou fazer aqui a opção Origin to Origin, precisamente para dar essa mensagem de erro, porque eu quero o meu projeto aqui no meio destes representações dos alçados. Eu, ao fazer isto e clicar no Open,
o Revit vai ler e reparem que sem qualquer mensagem de erro, e aqui é preciso ter algum cuidado, o Revit vai inserir o meu AutoCAD exatamente aqui no meio. Mesmo que por algum motivo o Revit mostre-vos alguma mensagem de erro, não há problema. Ou seja, independentemente da posição, eu vou retirar aqui o pionês, da posição que ele tenha, que o meu arquivo tenha, eu posso sempre depois colocar a georreferenciação na forma ou no sítio exatamente pretendido, ok? Pronto, neste caso tenho aqui já, reparem, o meu norte de projeto, ou o meu norte verdadeiro, desculpem. Eu nas minhas folhas quero esta linha na horizontal, porque vou fazer o meu projeto aqui paralelo a esta linha, a esta estrada, ou seja, terei que rodar no ângulo daqui de cima para baixo, ou seja, no ângulo positivo aqui para baixo, e aqui na minha vista tenho então o True North. Antes de fazer isso, aquilo que eu vou fazer é, vou então digamos, importar, eu vou apagar esta circunferência, e vou importar as coordenadas deste levantamento topográfico de maneira que as coordenadas coincidam com um ponto qualquer aqui, por exemplo, porque não este, com este ponto aqui, ou seja, são as coordenadas em X, as coordenadas em Y, e no fundo estes valores que aqui estão terão que coincidir aqui com estes valores aqui do Revit. Para eu fazer isso, posso especificar estes pontos diretamente no Revit, através da opção correspondente, ou seja, venho aqui ao Manage e depois tenho aqui a opção Specify Coordinates at a Point, e depois terei que selecionar o ponto pretendido, e posso clicar, e então permite-me identificar aqui ou X ou Y, ou então, que será aquilo que eu vou fazer é, vou, através da opção de adquirir as coordenadas, porque eu quero que as coordenadas do AutoCAD sejam adquiridas para o Revit, venho aqui, clico, e depois, repare aqui em baixo, a única coisa que o Revit pede-me para selecionar é um link. E eu, neste caso, vou clicar aqui no link, ok? E pronto, estão feitas ou estão importadas as coordenadas. Podemos verificar, e repare, eu tinha falado daquele ponto que ali está, vou fazer só aqui um plano de referência, ou uma linha, só para nós termos a certeza onde é que está o ponto, ou seja, será este ponto daqui a acolá. Exatamente este, reparem, aqui o ponto que nós temos, e então ao fazer aqui com Annotate Spot Coordinates, tínhamos visto aqui a questão de ser ou não georreferenciado, ok? Reparem, vou clicar aqui no Edit e nós temos aqui em baixo a dizer que este é o Survey Point, ou seja, georreferenciado. Eu, ao aproximar acolá àquele ponto, ok? Eu vou só eliminar este e vou clicar naquele ponto ali. E reparem que estes valores que aqui estão são exatamente iguais a estes que nós temos aqui. Ou seja, aqui reparem que é 6, 2, 4. E se eu for ao Revit, ele tem aqui 6, 2 e depois tem 3, 9, que arredondado são 4. Ou seja, ele tem aqui mais números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, do que o AutoCAD, em que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, neste caso 9 é arredondado aqui para ser o 2, 4. Okay? Estão a ver, extremamente simples, e tenho aqui isto perfeitamente georreferenciado e coordenado com o AutoCAD, sem mexer, sem estar preocupado em se isto está muito longe. Eu sei que não posso estar muito longe daqui da minha origem, posso mover antes de fazer esta georreferenciação, não há problema. Ter sempre presente que nós temos sim que fazer o link e não o import, ok? E agora, uma vez que eu tenho aqui o True North, não é? E está coincidindo com o Project North, como nós vimos, eu ao mudar aqui para o Project North, quero pôr então esta linha na horizontal. Obviamente que eu posso rodar, certo? Ou seja, aqui no Manage tenho aqui a opção que é o Rotate Project North. Ao fazer esta opção, reparem, eu aqui as únicas opções que eu tenho são efetivamente ou 90, ou menos 90, ou então 180, ou então alinhar
através da seleção de uma linha ou plano. Neste caso eu poderei eventualmente usar esta linha, ou então posso usar outro plano ou outro objeto como referência. E reparem aqui uma chamada de atenção, que aqui nos detalhes, a informação que o Revit está a dar aqui em cima, okay, é extremamente importante, okay? Porque isto tem a ver a forma como ele vai rodar com os links também. E neste caso também o Align, depois de selecionar a linha, ok? Ou norte, sul, leste, oeste, ou seja, uma linha para ficar orientada na horizontal ou na vertical, o Revit vai alinhar aquela que está mais próxima. Ou seja, neste caso, se eu selecionar esta linha que nós tínhamos visto, ela vai ficar horizontal, porque o ângulo é menor para que seja colocado na horizontal. Se fosse esta, por exemplo, estas que aqui estão, o ângulo, se imaginar aqui uma linha na vertical, este ângulo com a vertical é menor que o horizontal, ou seja, ele ia fazer com que esta linha fosse na vertical. Ao selecionar este objeto, esta opção, Align Selected Line, ele pede novamente para selecionar com uma linha direita, e eu aqui, reparem, vou pôr aqui pré-selecionado e clico. Okay? E reparem que o Revit habitua-se a ler estas mensagens, mas no fundo o que ele está-me aqui a dizer, ele rodou com sucesso 101 objetos. Okay? E reparem, ele não mexeu nas coordenadas, as coordenadas mantêm-se exatamente iguais porque estão georreferenciadas, e agora sim tenho aqui, reparem, quando eu importei as coordenadas, tenho aqui o meu 00, okay? E tenho acolá o meu Project Base Point, que está coincidente com o ponto interno, ok? O outro tem a ver com o atribuir destas coordenadas apenas e só apenas, ok? Então assim, agora tenho aqui o Project Norte e o True Norte e posso orientar as vistas que eu quiser, como quiser. Esta orientação só é possível mudar apenas e só apenas nas plantas. Não é possível alterar nas outras vistas, como o corte, os alçados ou o que é que seja. Essas vistas estão sempre orientadas ao norte verdadeiro, ok? Ou seja, ao True Norte. De volta ao Revit, vamos então agora aqui experimentar algumas exportações e importações para perceber exatamente as referências que o Revit usa durante o processo de exportação. Neste caso, eu vou começar um novo projeto com base num template. Eu tenho já aqui um normal, este é o vem por defeito. Vou clicar no OK e este é um template perfeitamente normal. Ou seja, reparem que ele está aberto. Eu vou aqui ver o centro, ou seja, está aqui a origem, está aqui o 00, o Project Internal, está o Shared, está tudo isso. Eu vou, só para conseguir identificar facilmente aqui o nosso centro, não é? A nossa origem, eu vou definir aqui uma grelha estrutural com base neste ponto, e depois também na vertical, vou fazer uma outra linha daqui, e vou dizer que é este. Ou seja, eu vou puxar este um pouco mais e esta será a nossa origem. Okay? Por aqui um A e assim sei que este é o A1. Para que este ponto seja diferente do Project Base Point e o Shared Point, eu posso vir aqui ao Manage e vamos definir, como já vimos, as coordenadas deste centro que aqui está, que estão para já 00. Ou seja, eu vou pôr o norte, sul, um número aleatório, ou seja, por exemplo, este, porque não? E depois o outro vou pôr negativo, vou pôr tipo 86091125 e assim sucessivamente. O Z não é importante, porque o mesmo se põe na altura. Reparem, neste caso, destes três pontos, do Shared, do Project Base Point e do Internal, qual é o que vai ser alterado? Ok? O triângulo, Shared, o círculo, Project Base Point, ou o Internal, que é aquele que nós não selecionamos. Claro que é o Shared. Okay? Ou seja, reparem, se eu fizer um Zoom Extend, o Shared veio para lá, continua a estar aqui no 00, e enquanto que o Project Base Point, se eu seleciono, ele mostra-me lá as coordenadas. Também se eu bloquear ou desbloquear ou desclipar e clicar com o botão do lado direito, a opção do Move to Startup Location, como não há qualquer tipo de movimento,
quer dizer que o meu ponto interno está exatamente na mesma posição. Ora bem, para manter isto que nós fizemos, eu vou gravar isto como sendo a implantação. Ou seja, vou gravar isto como sendo o nosso arquivo, o nosso fecheiro de implantação. Para ver, entretanto, os fecheiros que eu vou usar, os arquivos, eu tenho aqui um projeto que é o edifício A, e eu vou abrir o edifício A para nós vermos, e podemos ver que nós temos aqui o arquivo, o modelo, ele está no Project North, e também, se eu vier aqui ao site, nós podemos ver que estas grelhas coincidem exatamente aqui com o nosso ponto, o Project Base Point e o Shared Point. Se eu abrir o edifício B, é exatamente igual, ou seja, ao abrir posso verificar aqui no site, por exemplo, que estas coordenadas, ou melhor, este ponto de interseção do A com o 1, estão coincidentes exatamente no mesmo ponto e também exatamente com o Project North e o True North estão coincidentes, ok? Ou seja, vou fechar o edifício B, não vou gravar, vou fechar o edifício A, não vou gravar, ok? E estou de volta ao meu site. Ora bem, então vamos lá linkar, vamos lá vincular os nossos modelos, o edifício A e o edifício B, aqui no nosso site. Reparem que eu posso vir aqui fazer o insert e a única opção que eu tenho é o link Revit, ou então aqui no browser, onde diz Revit Links, posso clicar com o botão do lado direito e tenho a opção New Link. Ou seja, ele permite-me chegar aqui e identificar qual é que é o edifício que eu pretendo inserir. Reparem também que neste caso eu vou utilizar o Origin to Origin, ou seja, qual é o ponto que ele vai usar quando eu estiver a utilizar Origin to Origin? É o ponto interno, não o azul, mas este que está aqui e que não vemos a representação. Ao fazer o Open, podemos confirmar que efetivamente ele será inserido exatamente acolá, ok? Claro que isto, uma vez que eu estou a colocar este meu edifício no meu projeto, eu posso colocá-lo, eu posso rodá-lo, eu posso reposicioná-lo exatamente onde eu quiser, da forma que eu quiser, ou seja, é simplesmente uma questão de mover e rodar. Se eu já tenho este na posição exata em relação ao meu site, ou seja, este é um edifício que está aqui a algures, e como eu quero gravar a localização dele em relação ao meu projeto, então eu tenho que vir aqui, como vimos há pouco, no Project Location, e neste caso, vou Publish Coordenadas, ou seja, vou publicar as coordenadas, ou seja, vou passar as coordenadas do meu fecheiro, do meu arquivo do site de implantação para o meu edifício, para o arquivo do meu edifício, ou seja, vou utilizar a opção Publish Coordinates. Ao selecionar esta opção, aquilo que o Revit me pede mais uma vez é um edifício, um link para selecionar. Como ele sabe que isto é do Revit, ao clicar, ele vai-me pedir qual a localização que eu quero para este edifício. Obviamente que eu posso deixar aqui e dizer que é o interno, é aquele que está por defeito, ou então posso chegar aqui e dizer que isto vai ser a localização do edifício A. Ou seja, esta informação, reparem que ele irá gravar esta alteração não no meu arquivo, no meu fecheiro da implantação, mas neste, ok? E como é que eu sei que ele vai gravar neste? Porque agora quando eu permitir ou pedir para gravar o meu fecheiro, o meu arquivo, ok? Aquilo que ele me vai dizer, reparem, é que eu mudei a posição do edifício A, ou seja, o que é que eu quero fazer. Eu neste caso posso gravar esta localização, não gravar a localização ou então retirar este posicionamento, ok? Então eu vou dizer sim, eu quero gravar esta alteração também neste fecheiro. Este processo implica que ninguém esteja a trabalhar neste fecheiro, neste arquivo, para que o Revit consiga proceder à gravação também dentro desse fecheiro, ok? Pronto, eu vou, entretanto, fazer a mesma coisa para o edifício B, ou seja, botão do lado direito, New Link. Reparem que eu aqui já tenho aqui um backup do arquivo A, porque foi aquele que ele gravou. Agora vou fazer a mesma coisa com o B. Outra vez, Origin to Origin.
ao fazer o open, ele vai-me coincidir aqui com o ponto interno, ok? Reparem, eu tenho aqui o ponto interno. Vou fazer o mesmo processo, vou gravar e vou pôr aqui, vou fazer um rotate, vou reposicionar o projeto em função do pretendido e neste caso, para ser diferente, vou fazer uma nova cópia e também vou rodar, por exemplo, a 180 graus, ok? Reparem, eu estou a posicionar o meu projeto, posso fazer linhas, posso fazer o reposicionamento de acordo com o que eu quiser, sem qualquer tipo de problemas, em Z, nas alturas. Reparem que eu tenho isto que aqui está, foi aquilo que eu fiz agora, ok? E podem reposicionar como pretenderem, uma vez que agora sim, estando posicionado, vou gravar as coordenadas em relação ao meu fecheiro, ao meu arquivo, ao meu projeto de implantação, onde eu tenho o meu conjunto, onde eu tenho o meu terreno, onde eu tenho tudo. Neste caso, vou fazer exatamente a mesma coisa no Publish, mas reparem que isto aqui são duas instâncias do meu projeto, ou seja, a instância 1 e a instância 2 do edifício B. Okay? Ou seja, é o mesmo projeto copiado duas vezes. Eu, neste caso, e com duas posições diferentes, neste caso, vou selecionar este primeiro. Reparem a mesma situação, estão a ver? Ele está-me a dizer que é para eu selecionar a posição do edifício B. Eu vou fazer o rename. Vou pôr edifício B.01, ok? E faço ok. E vou fazer a mesma coisa em relação a este, ok? Neste caso, reparem, ele está o B1, eu vou duplicar e vou dizer que eu quero o B2. E faço ok. E reparem, tenho as duas posições, exatamente como fizemos com aquele. Vou proceder à gravação. A mesma situação, agora a posição do ponto B, do edifício B, vou dizer save e ele vai-me gravar os dois arquivos de acordo com aquilo que nós tínhamos definido. Ok? Ou seja, o procedimento foi importar e rodar, partilhar coordenadas para o edifício A. Neste caso, a mesma situação, importei, ficou importado aqui para a origem, mudei e rodei, fiz uma cópia e depois partilhei as coordenadas da minha implantação em relação a este, em relação àquele, ok? E neste caso estamos, digamos, com as opções, com as coordenadas partilhadas. Vou encerrar este arquivo, fazer o close, e vamos então abrir, por exemplo, o edifício B, ok? Ou seja, vamos abrir o edifício que nós partilhamos as coordenadas. Reparem que antes nós tínhamos visto que o ponto shared e o project base point estavam coincidentes. Se eu vier agora aqui ao site, reparem que eu tenho apenas aqui o project base point e o shared foi movido, ok? De acordo com o arquivo, com o fecheiro do site. Ou seja, o Revit fez efetivamente a alteração neste fecheiro, ok? Para exportar isto para DWG, venho aqui ao R, Export, CAD Format, DWG, ok? Ou seja, novamente, R, Export, CAD Format, DWG. Nós temos aqui os settings, vou aqui a esta opção dos settings que está aqui, e vou então, não vou alterar nada disto, isto é os layers, vou deixar isto para outras explicações ou para alguém que queira tentar perder algum tempo, ou se tiver alguma dúvida podem perguntar. E vou saltar aqui para as unidades e coordenadas, ou seja, aquilo que me interessa que são efetivamente as coordenadas. Neste caso das coordenadas, como eu quero exportar com a opção do shared, ou seja, do ponto do triângulo que está algures lá para o fundo, okay, eu tenho que ativar aqui a opção shared. E vou fazer OK. E vou fazer Next, ok? E neste caso vou exportar o edifício B, eu penso que é o 01, já vamos ver, se não for há de ser o 02. Ok, vou retirar aqui a opção para não fazer referências externas e vou clicar OK, certo? Este não tenho a certeza se era a localização 01 ou 02, mas posso vir aqui ao Manage, à localização, ao site, e cá está B01, que é o que está corrente. Neste caso, quero exportar o 02, seleciono e ponho corrente. Okay?
para que, mais uma vez, ele assuma a nova posição. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou ao R, Export, CAD Format, DWG. Aqui vou ver os settings e vejo que ainda está no Shared. Pois então, volto aqui e faço Next. E vou dizer que este é o edifício B02. Retiro a opção e clico no OK. Ou seja, neste caso, eu acabei por exportar o meu projeto para AutoCAD. Daqui do AutoCAD vou abrir os fecheiros. Neste caso, vou abrir o edifício, o edifício B. E já antes disso, desculpem, estava aqui a pensar que eu não exportei o edifício A. Ok, pronto, cá está. Vou fazer a mesma coisa e vou exportar também ele, exatamente com os mesmos settings. Reparem, Shared, OK, Next, edifício A. E faço OK. Agora sim vou ao AutoCAD e vamos ver então o que é que aconteceu. Ou seja, vou abrir o edifício A e reparem que o meu edifício A tem a posição, esta mesma posição. Neste caso, este ponto que aqui está, se eu confirmar a coordenada, ou seja, deste ponto que aqui está, reparem, está um pouco pequenino, mas já vou pôr maior. Vou só aqui alterar para que este seja 100 vezes maior. E estão aqui as coordenadas. Se eu voltar ao Revit e vier aqui novamente ao Annotate e fizer o Spot Coordinate, como fizemos há pouco, vou só pôr aqui a referência. Reparem que este valor, como sendo do Shared, ou seja, aqui sempre a mesma situação, Survey Point, as coordenadas são exatamente as mesmas. A ver aqui. Ora bem, se eu quiser pôr os outros dois fecheiros, os outros dois projetos, então vou pôr aqui como uma referência externa, com o atalho XA, e vou pôr aqui o edifício B1, e vou fazer o OK, ou Open, com base na origem. Reparem que ele fica exatamente na posição pretendida, ou seja, de acordo com o meu projeto, a relação que existe entre os três fecheiros são exatamente as mesmas que nós tínhamos no site. Eu posso fechar aqui este, vou fechar também o B, posso gravar também, não é necessário, e vou novamente à nossa implantação, para confirmarmos que efetivamente estão com a mesma orientação. Reparem, aqui ou na planta do piso 1, aqui ou acolá, elas estão exatamente com as mesmas coordenadas, ou seja, as coordenadas e a própria orientação do projeto, exportadas com a opção do Shared, coincidem exatamente com aquilo que nós pretendermos. Okay? Ora bem, então vamos então fazer exatamente o mesmo princípio então com a origem, ou seja, neste caso já não vou usar o Shared, vamos usar este ponto que aqui está. E eu vou exportar este. Reparem, vou aqui novamente ao R, Export, CAD, DWG. Vou utilizar não a opção Shared, mas agora sim o Project Internal. Faço OK. Reparem que ele diz Project Internal, ele não diz Project Base Point. OK? E isto é importante. Faço o Next e vou dizer isto é a minha implantação. Vou retirar as referências externas e vou clicar no OK. Ao fazer isto, o AutoCAD, o Revit vai exportar. E agora vou abrir a minha implantação. Ou seja,
ao abrir a minha implantação, reparem, eu tenho aqui o ponto, ok? Reparem que o ponto está acolá, o interno. Se eu puser novamente aqui as coordenadas deste ponto, vou só modificar e pôr isto um pouco maior, ok, e faço close, estou a ver, e está 0, ou seja, o Revit está-me a assumir que a minha origem está exatamente acolá. E agora reparem que se eu mover este ponto e não coincidir com o interior, com o internal, reparem, vou pôr este aqui ao lado, ou seja, vou fazer aqui só duas linhas para, mais uma vez, nós sabermos onde é que ela está. Okay? Se eu exportar novamente, vou só fechar aqui do AutoCAD e voltar a exportar com as mesmas opções do Project Internal, ok, Next, e vou novamente para a implantação, faço ok e gravo. Ao abrir novamente no CAD, neste caso a minha implantação, reparem o que aconteceu, ou seja, aqui do Revit estas duas linhas estão acolá, as grelhas estão ali, e onde é que estava a nossa origem? Estava ali. Porquê? Porque eu movi o Project Base Point sem o clip, ou seja, voltando aqui ao AutoCAD, se eu vou só mudar aqui novamente as unidades, ou a dimensão das cotas, mas se eu vier aqui e puser as coordenadas deste ponto, está a 0 e está a 0. Ou seja, reparem que apesar de eu ter movido o Project Base Point para este ponto, a origem interna não é este ponto, esta circunferência, mas sim é sempre o ponto interno. Atenção com isto, que isto é extremamente importante, principalmente no que se refere à interoperabilidade com outros softwares, nomeadamente à exportação em arquivos IFC e outros formatos. E vamos então fazer aqui uma conclusão. Como nós tínhamos visto, então, nós tivemos a ver esta parte mais prática, do exercício prático, tivemos a importar e adquirir coordenadas do AutoCAD, a vincular ficheiros, projetos, arquivos de Revit, partilhar coordenadas e depois a confirmação das novas posições nos novos arquivos, nos novos ficheiros. E vamos aqui fazer algumas conclusões que são muito importantes para entendermos um pouco melhor. Ou seja, em relação a esta coordenação espacial, então temos aqui que todo o processo é baseado em estabelecer uma coordenada comum e que será utilizado para todos os elementos que fazem parte do mesmo projeto. Ou seja, essa coordenada, essa referência, terá que ser coordenada e partilhada e utilizada em todos os arquivos, em todos os ficheiros do nosso projeto. Okay? Ou seja, temos que garantir que toda a partilha de informação sejam importadas ou exportadas em função das situações como nós vimos, a forma como as fazemos, mantendo sempre essa mesma coerência e consistência, independentemente dos softwares que estamos a colaborar. Ou seja, atenção à interoperabilidade entre os próprios softwares. Ok? É sempre importante. Boas práticas dizem, preparam um arquivo, usam esse arquivo para ser a base de todo este processo digamos, de coordenação. Quando da importação, então, como vimos também, o Revit disponibiliza aquelas opções que é as automáticas e as manuais. Temos o Origin to Origin, o Center to Center poderão eventualmente usar, mas não é tão importante. Origin to Origin é origem para origem, o ponto interno, ok? E só o Project Base Point é que usa, então, o Project Base Point. Ok? Opções a descartar, um pouco aquilo que eu estava a dizer, são todas as opções manuais, ou seja, não vale a pena nós estarmos lá a colocar porque estão sempre sujeitas a erro, ok? Há sempre uma grande probabilidade de falharmos. A opção Center to Center, ou seja, também é um pouco aleatória essa utilização, ou seja, é uma opção que o próprio Revit utiliza, como vimos, com o levantamento topográfico,
importa quando a referência, o ponto 00, está muito longe da origem do sistema de coordenadas do Revit. Nem sempre, como vimos, é apresentada aquela mensagem das 32 milhas ou algo assim do género. Nem sempre aparece, não há problema. Colocam onde quiserem, movem e depois importam as coordenadas ou então definem com o ponto, como nós fizemos também. Ok? E depois a opção Base Point to Project Base Point. Isto quer dizer, também não acho que seja relevante, uma vez que só trabalha com o Revit. Ok? Reparem que eu estou a dizer, irá restringir esta opção à utilização do Revit, porque isto é um ponto, digamos, de referência do próprio software e não de exportação. Nós não conseguimos exportar nada com base neste ponto. Ok? A opção Origin to Origin também é importante, que se coincidir com o Startup Location, okay, corresponde ao ponto absoluto 00, está bem? Aquela situação de que se vocês moverem com ele clipado, ele vai estar sempre referenciado ao projeto interno. Uma das opções também a ser adotadas no início, quando não temos sistemas de coordenadas definidos, ou seja, é uma das boas opções. Porquê? Porque aquilo vai ter tudo à origem, nós conseguimos controlar, movemos para onde queremos e não estamos a trabalhar muito longe da origem. Também ter atenção que esta opção é muito restritiva, que não permite grandes alterações no que respeita à opção do Origin to Origin. Porquê? Porque este deverá estar sempre coincidente com o Startup Location. E porquê? Porque o ponto interno, o Project Internal, não tem representação gráfica e não pode ser movido a não ser com a utilização do Project Base Point. Em relação aos prós e contras, isto só para nós vermos, fazemos um comparativo entre as duas opções, ou seja, os prós são que todas as plataformas, qualquer plataforma de projeto pode exportar com base neste ponto, permite dar às equipas uma maior confiança, uma vez que não terão que trabalhar com Shared Coordinates, e essa opção pode ser exportada a partir das folhas. Ok? Os contras: não tem representação gráfica, não pode ser movido, não oferece qualquer flexibilidade. Em projetos multi-edifícios poderá transformar-se um grande problema se a posição dos edifícios houver uma constante alteração. Poderá ser necessário também, ou penoso, digamos, a recolocação do projeto, caso terá que ser manual. Ok? Como recomendação, esta opção deverá ser apenas utilizada em cada edifício individualmente e não utilizada para localizar um projeto no sistema de coordenadas universal. Ou seja, se nós estivermos a trabalhar num projeto que não seja georreferenciado, então podemos sim utilizar sem qualquer tipo de problema a opção Origin to Origin, porque ele está sempre a usar o ponto interno. Okay? Depois, em relação ao Shared Coordinates, ou seja, a georreferenciação, esta opção, depois criada, pode e deve ser partilhada em todos os modelos Revit e podem ser exportados em localizações específicas para outras plataformas de projeto que possam interpretar a relação do nosso projeto em função desse ponto, que por sua vez irá representar a posição física real no espaço. Okay? Mais uma chamada de atenção é que esta opção permite-nos também uma maior flexibilidade durante todo o processo de projeto, ou seja, facilmente conseguimos recolocar, reposicionar o nosso projeto em função do pretendido. Ainda em relação a este Shared Coordinates, temos a considerar também que para todos os objetos que sejam inseridos no mesmo local correto, estes precisam primeiro fazer parte do mesmo sistema de coordenadas partilhado, ou seja, antes de qualquer alteração ou modelação, convém que se partilhe ou adquira em função do método que nós estamos a utilizar as coordenadas de um arquivo para o outro. O processo de partilha do Shared Coordinate System pode ser feito com a ferramenta ou Publish ou Acquire, como nós vimos, ou seja, tanto o Acquire se quisermos adquirir, como o Publish se quisermos publicar. Ok? E esta opção terá que ser feita, no caso do Publish, sempre a partir do mesmo fecheiro para que nós não tenhamos, digamos, disperso em caso de haver algum erro, conseguimos identificar mais facilmente. Da mesma comparativa entre os prós e contras, ou seja,
não existe ou só existe um contra, ok? Neste caso, ou seja, digamos que é digamos, a opção mais recomendável, permite uma maior flexibilidade no que se refere à colocação e recolocação do nosso projeto, porque é um link, ok? Permite essa melhor gestão no que se refere ao projeto de multi-edifícios, lá está um projeto que tenha mais do que um edifício, mais do que um modelo. Os problemas são fáceis e resolúveis caso tenhamos que mexer e recolocar esse mesmo projeto. E depois é um dos únicos procedimentos que nos permite corrigir a localização se a opção Origin to Origin falhar. Porquê? Porque se essa opção não for correta, é muito mais difícil mover o nosso modelo para onde quer que seja. Em relação aos contras, esta informação não pode ser exportada das folhas, ou seja, se vocês tiverem uma planta e que esteja colocada numa folha para impressão, não há maneira nenhuma de exportar essa mesma folha, essa mesma vista, com a informação georreferenciada, ou seja, terá sempre que ser exportada de uma vista do modelo e não da folha. Assim, e mesmo como conclusão, ou seja, caso se consiga detectar algum problema na utilização do Origin to Origin, temos sempre que verificar onde se encontra o modelo em relação ao Startup Location, ou seja, não ao Project Base Point, mas sim ao Startup Location, ao ponto que não tem referência. Caso detectar algum problema quanto à utilização dos Shared Coordinates, verificar se as coordenadas foram obtidas do mesmo arquivo, do mesmo modelo de referência, ou seja, ter sempre atenção a ver sempre um master, um principal, que possa ser sempre usado para partilhar as coordenadas de localização com todos os arquivos, com todos os modelos, com todos os edifícios do nosso projeto. Evitar importar qualquer fecheiro, ou seja, não importem, vocês vinculem, vocês linkem, okay? Porque ao importar aumenta substancialmente o tamanho do fecheiro, ou seja, do modelo, vai influenciar a performance do modelo anfitrião, ou seja, vai ficar mais lento, os arquivos AutoCAD são pesados, convém sempre limpar os arquivos antes de os inserir, e sempre que seja possível, então utilizar a opção do vínculo, ou seja, do link, okay? Porque não aumenta assim tão substancialmente o tamanho do fecheiro e também permite que os utilizadores continuem a trabalhar em simultâneo, ou seja, poderá haver atualização do arquivo do CAD ou alguém pode estar a trabalhar no modelo da estrutura ou da arquitetura enquanto nós estamos a trabalhar no nosso modelo e facilmente conseguimos atualizar. E pronto, espero que com isto tenha explicado o suficiente sobre esta temática. Deixo mais uma vez aqui os meus contactos para caso queiram enviar-me um e-mail ou adicionarem-me ao Skype para conversarmos sobre estas problemáticas. Estejam à vontade para entrar em contato comigo. Tentem não complicar, simplifiquem. O Revit é complicado o suficiente para nós para nós complicarmos ainda mais. Tentem entender os conceitos, mais do que modelar por modelar. É importante entender como é que o software funciona para nós conseguirmos controlá-lo e não sermos controlados por ele, ok? Fica aqui a dica. Algumas questões, mais uma vez, podem reencaminhá-las para mim, podem reencaminhá-las para o Alan também, que por sua vez irá fazer chegar-me essas mesmas questões que eu, tanto quanto possível, irei tentar responder. Mais uma vez, obrigado pela atenção, um obrigado especial ao Alan e à sua equipa e até uma próxima.